Cadê a musiquinha? Não, não essa. Cadê a nossa? Tá com delay. É sério, gente. Se não tem apito hoje, não tem música, não tem nada? Não tem nada aqui. Agora veio. Cadê o apito? Agora sim, vocês estão loucos? Eu vou começar sem apito? Agora tá normal. Para de falar palavrão no meu ouvido, hein, cara. Vou aí atrás e vou te dar um cacete, hein. Tá me ouvindo? Não vamos fazer isso agora. O nosso convidado vai ficar assustado. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Grafite. Cadê as palmas? Grafite. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Rapaz, tudo tá cheio. Hoje tem 2 câmeras, tem o Bate tirando foto ali. Bate já clicou muito grafite por aí. Normalmente não é assim, não, é? Não, hoje é dia de gala. Normalmente só tem um câmera, que é o Lucas, e ele fica dormindo, sentado. Hoje tem 2. E às vezes o cara tá falando aqui, ele dá uma bocejada. Ah! E o Bate não vem nunca. Só quando vem um atleta assim, sabe? Obrigado. Pote 1 da Champions League, o cara vem. Valeu pela moral, Mate. A gente tava aqui falando em pote 1 e tal. A edição do mês da Placar é essa aqui, da Copa de 2018, que já está na banca, com o raio-x das 32 seleções participantes. E antes de começar, eu e o Grafite aqui, a gente estava conversando sobre ausências sentidas na Copa, né, Grafite? Itália, Chile, Holanda, Estados Unidos, que coisa, né, cara? E quem está esse ano, né? Islândia, Panamá. O futebol tá nivelado ou tá muito competitivo? Como é que tá isso daí? Boa pergunta para cair na prova, cara. Tá coisas que... A Suécia voltando pra Copa, né? Suécia voltando. A Suécia mal bem já, né? Talvez Ibrahimovic volte, né? O que você acha? Você chamaria... Porque assim, o jogador, quando tem uma conquista importante e a estrela da companhia não tá, aí de repente, para comer o filé, o cara entra. Como é que você se sentiria jogando pela Suécia, com o Ibra fora, de repente o cara aparece na Copa do Mundo? Rapaz, assim, falando por mim assim, eu não iria não, até porque o esquema de jogo da Suécia hoje é totalmente diferente de quando o Ibra jogava. Pois é. É uma equipe hoje. Antigamente jogava pro Ibra, né? Mas a gente sabe do Ibrahimovic, né, das características, do ego dele, né? Pois a gente não sabe, mas é um jogador fantástico. É que, como você falou, se ele tá em campo, meio que o time joga em função dele, né? Isso. E o esquema não é mais tanto assim. Que na Copa de 2010 eles tentaram até a última rodada, mas não conseguiram e ele se despediu da seleção. Mas é um jogador de característica que não pode estar fora da Copa do Mundo, né? E agora? Como o próprio Vidal, o Robben, quem mais? E a seleção italiana, jogadores como Buffon. Então são jogadores que não mereciam, né? Mas pelo conjunto da obra, paciência, né? Então, na Suécia, se você fosse votar lá num plebiscito, o Ibra vai ou não vai, você votava para ele não ir? Eu não acharia justo ele ir, né? Mas Não é a gente justo. sabe, né? Como é que é o futebol. Até porque eu acho que ele é um cara, Grafite, que, por exemplo, o Zico na Copa de 86, apesar de ser a estrela da companhia, como estava se recuperando de uma lesão, ele ficava no banco e entrava durante os jogos. Eu não sei se o Ibra é um cara que ficaria sentado no banco de boa para entrar no meio da partida, né? É difícil, apesar que ele está no banco no Manchester agora, né? É porque ele está voltando de contusão. Né? É uma situação diferente. Na Copa do Mundo ele já vai estar numa condição física melhor, né? Talvez ele não aceite. E talvez ele até esteja melhor do que o próprio atacante que possa estar jogando. Tem tudo isso, né? Então mas pela personalidade dele seria difícil ele aceitar. Difícil, né? Ele já chega dando uma voadora no banco lá. E é com ele, né? Esses golpes, né? Exatamente. O cara faz gol de golpe, pô. Nunca vi isso. Gente, olha só. Comecem aqui a mandar as perguntas pro Grafite. Compartilha essa live aí na tua página do Facebook para tua comunidade ter acesso à conversa com o craque. Teoricamente não, né? Na prática. Até dia 31 de dezembro, você é jogador do Santa Cruz. Isso. Tem o contrato até 31 de dezembro, né? Ontem teve as eleições no clube lá, o pessoal da situação vai continuar, né? O Constantino Júnior venceu. Eu recebi até a mensagem dele esta manhã. Vamos ver o projeto pro ano que vem, né? Para tentar
uma reerguida aí para voltar pelo menos para a Série B, né? Que esse ano foi complicado. E você acha que você fica lá ou ainda depende dessa conversa com ele? Depende de tudo como é que vai ser, né? O novo projeto, a nova estrutura do clube, né? Esse ano o clube sofreu muito, né? Com atrasos salariais, aquela coisa política, né? Que existe lá em Recife. Não só o Santa Cruz, o próprio Náutico. O próprio Sport brigou até a última rodada para permanecer na Série A. O futebol pernambucano esse ano aí tem um ano aí para ser esquecido. Mas vamos ver aí pro ano que vem aí, que tá aparecendo algumas coisas para outros clubes, mas já manifestei a minha preferência por ficar. Mas depende deles também. Você tá há quantos anos, Grafite? 38, rapaz. 38, rapaz. 5 anos mais novo que o Zé Roberto. E o Zé parou agora com 43, tá né? Tá vendo, cara? Tá vendo? O Zé, eu tava falando com ele hoje pela manhã, que semana que vem vai ter o jogo dele lá em Itajaí. Eu tava reverenciando ele, porque é a maneira como ele parou, né? O nível que ele jogou. Incrível, né? A gente vê jogadores nessa idade jogando, mas jogando por clube de menores de expressão, interior do Brasil, dos estados, e o Zé Roberto num grande nível técnico, físico, mental, esbanjando vitalidade, é de se aplaudir. Chegar nessa idade competitivo, né, cara? E não se arrastando. Assim, o cara foi campeão brasileiro ano passado e vice-campeão, porque o Palmeiras terminou em segundo lugar esse ano. É verdade. Eu acho que... Assim, eu falo por mim, acho que pelo Zé também, né? A Europa fez muito bem para nós, né? Para mim e para ele. Lá na Europa, quando eu cheguei em 2006, somente depois de 2007 que eu cheguei na Alemanha, que eu aprendi a ser profissional mesmo. No Brasil, naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época tinha aquele negócio de treinar mais ou menos e jogar bem. Treinava na mãe. E na Europa, não existe isso. Tu tem que treinar bem, no mesmo ritmo, jogar no mesmo ritmo. Naquela época, hoje mais ainda. E me cuidar fora de campo, né? Então na Europa eu aprendi a ser profissional assim ao extremo e por isso até eu tô com essa longevidade já com 38 ainda jogando tá fininho, cara. Mais uns 2 anos fácil aí, Grafite. Então, e quando eu estiver conseguindo jogar em alto nível, acompanhar a molecada, eu vou... Esse ano eu não tive um ano muito bom lá no Atlético Paranaense, mas a tendência é que 2018 aí eu possa repetir o ano que eu tive em 2016 aí, fui vice-artilheiro do Brasil, vice-artilheiro do Brasileirão. Voltar a marcar gols aí e ajudar a minha próxima equipe. Agora você está falando da Europa, eu já ouvi muita gente dizer que lá em quantidade se treina menos, mas a intensidade é maior. É assim que funciona mesmo? É assim mesmo. E hoje no Brasil está assim também. Né? Os treinadores aqui no Brasil hoje, o próprio Tite, eu estava com o Paulo Autuori lá no Atlético Paranaense, e é assim mesmo. A intensidade do treino é muito alta, não é um treino muito longo. Mas você tem intensidade durante esse treinamento e é o que tem no jogo, né? E porque a gente vê hoje, na própria Champions League, jogadores que são substituídos com 70, 75 minutos, já correram mais de 10 km no jogo. Então você tem que ter uma condição física, um lastro muito de treino, de jogos, para aceitar essa condição. Mesmo aqui no Brasil, o calendário seja tão extenso. No Brasil hoje a gente eu vi o Sport e acho que o Flamengo foi a equipe que mais jogaram esse ano. Grafite, o Flamengo joga hoje, né? Contra o Independente, no Maracanã. O Flamengo ao todo esse ano vai jogar 84 jogos, cara. São 2 temporadas na Europa. Então, cara. São 2 temporadas. E aí então... caras como o Diego, o Everton Ribeiro, que estavam acostumados com outro ritmo, os caras sentem, né? Aí se cobram a regularidade do cara, o cara não consegue. Enquanto você... Eu lembro na temporada passada, que acabou na Europa no último mês de maio, o jogador que mais jogou foi o lateral do Real Madrid, 46 jogos, o lateral direito, como é que é o nome dele? Aí o Danilo é o reserva, né? Fugiu agora. Me fugiu, foi o que mais jogou com, alguém vai falar 46 jogos. E o Flamengo está fazendo 80 jogos já. Então então não tem como o cara manter regularidade. Difícil, né? O cara talvez comece bem e dá uma caída no meio ou na reta final, ou começa mal, e no Brasil o pessoal não aceita essa queda de produção. O cara tem que estar... Então é complicado o cara readaptar o futebol brasileiro. Aí a torcida às vezes acha que o cara tá dando migué, que o cara tá sem sangue, que o cara tá sem raça, e a cabeça do cara tá pensando e o corpo não obedece, né? Isso, aí e quando o cara quer fazer um negócio, o corpo já não obedece, e jogando quarta e domingo, e de outubro, setembro para cá, são só decisões, são retas finais do Brasileiro, da Libertadores, da Sul-Americana. Então o cara tem que estar
a 100%, brigando para não cair no Brasileiro, na semifinal da Sul-Americana, ou brigando pelo G4, agora daqui a pouco é G12, G9, né? G12. Tipo, não caiu, tá da Libertadores, né? O Sport na última rodada estava brigando para não cair e talvez vá para a Sul-Americana. Então o Campeonato Brasileiro, o futebol sul-americano é meio bagunçado, mas é apaixonante por isso, né? Futebol brasileiro. Cara, né? Parabéns, você escapou do rebaixamento e tá na Libertadores. É complicado. Deixa eu dar uma passada aqui nas perguntas, nos comentários da galera. O que mais? Aqui, o Fábio Augusto está perguntando se é verdade que você recebeu proposta do São Caetano. Não chegou a ser uma proposta. Eu conversei com... Me procuraram, né? Uma pessoa ligada ao clube me procurou, me fez a proposta. Me perguntou se eu tinha interesse de jogar. Eu falei que é um clube que... Eu estive perto de São Caetano em 2003, né? Antes de eu voltar para o Goiás, eu estive bem próximo de voltar ao São Caetano. Que era uma época boa do Azulão, né? Então. E que o clube está se reerguendo agora, se estruturando. Aí seria só um contrato de 3 meses também, o que não é uma coisa que é muito interessante para mim, mas fiquei feliz pelo contato, agradeci o pessoal e vida que segue. Foi mais uma sondagem, assim, do que uma proposta, não né? foi uma coisa concreta, assim. O que mais? Ricardinho na área do Mais 90, do Esporte Interativo. Fala, canalha. Tá aí causando. Juninho Silva, grafite. Você podia encerrar a carreira no São Paulo. A diretoria tinha que dar mais atenção aos nossos ídolos. Tricolor sempre. Aí ele tá com mania de jornalista já, manda 2 perguntas em uma. Estilo coletivo. O jogador sempre esquece uma, né? Quando o cara faz 2. Qual foi aquela outra mesmo? Então vou devagar, Júnior. Primeiro, você pensou em algum momento em encerrar a carreira no São Paulo? Ainda pensa? Assim, eu não... Obrigado, Júnior, pela moral aí, pelo convite, né? Mas, assim, eu nunca... Assim, eu saí do São Paulo em 2006, assim, já fazem 12 anos que eu saí do São Paulo, assim, eu nunca... E assim, depois disso, nunca teve uma conversa para uma volta, assim, ou não. Nunca? Assim. Você nunca conversou com o São Paulo depois da saída? Assim, eu tinha um relacionamento muito bom com o Juvenal, né? Tá. Aí ele veio a falecer, infelizmente. O cara que estava conosco lá naquela época naquele 2004 e 2005, ali onde São Paulo se reergueu, né? Depois de alguns anos sem ganhar alguns títulos de expressão, e depois ganhou o Mundial, Libertadores, Mundial e 3 brasileiros. Eu não estava na conquista dos 3 brasileiros, mas assim, nunca teve assim, nunca deu uma esfriada assim minha relação com o São Paulo, assim, até né? porque depois quando eu voltei em 2007 eu visitei lá o pessoal lá, e depois o pessoal foi saindo assim. O ano de 2016 fui convidado para o jogo de despedida do Rogério, só que infelizmente meu voo lá de Dubai atrasou. Eu estava em Dubai nessa época, fui resolver os negócios lá, cheguei aqui, era 10 horas da noite. Eu estava nesse jogo aí. Foi maravilhoso. Eu recebi a camisa em casa, me mandaram a camisa. Recebeu então, o relógio assim, dele também? O relógio eu não peguei não, só recebi a camisa. Ô Rogério, manda o relógio pro grafite aí, você tá louco? Mano, a gente tem um grupo agora, tem um grupo lá do São Paulo de 2005, aí tá o Rogério, tá o Amoroso, a gente se fala direto pelo grupo. Puta, lá. O Amoroso manda gol dele o dia inteiro, né, cara? Então. É muito boleirão, né? Então, e eu tô num grupo com ele lá, o Souza, tá geral lá, o Ed Carlos, o Fabão, o Josué, a gente se fala direto, assim, então mas nunca teve, assim, Esse contato pra voltar pra lá, contato né? pra voltar nunca teve. O Amoroso vai jogar pelada, ele dá o celular na mão de alguém, pede pra filmar os gols dele, fica o dia inteiro no WhatsApp mandando gol. Sensacional. O que mais? E ele pergunta também, o mesmo Juninho que quer que você volte a jogar no São Paulo, o que você achou do Tricolor esse ano? Acho que ele quer saber da arrancada final do São Paulo aí, se tem uma base boa para o ano que vem. Eu fiquei feliz, né, pelo São Paulo não ter brigado até a última rodada para não cair, porque não merece, né, um clube da estrutura, a dimensão que tem, os jogadores que tem, né. Eu tive recentemente no programa junto com o Hernani, conversando, a gente falando que é uma fase que passou ali e mostrou que tem competência, tem jogadores, tem o Hernani, o Prato, o próprio Cueva, Petros, né? O Petros, são jogadores de qualidade. Na linha defensiva ali, o Jusilei, o pessoal não tinha time para estar brigando pelo rebaixamento. Eu acho que a base está forte para 2018 aí, precisa de alguns nomes, assim, precisa de alguns para posição para voltar a brigar
por títulos, né? Que é o São Paulo tem que brigar por títulos, né? É que quando o Rogério tava, deram uma desmanchada boa no time, né? Deram uma sacaneada no Rogério ali. Aí o Rogério sai e começa a comprar todo mundo, aí o Dorival tem que montar rápido o time, né? Então, e quando existe essas coisas durante a temporada, é complicado. No começo de temporada, você montou a equipe e começa a perder jogadores, é aquele negócio do calendário europeu e brasileiro, né? Quando o jogador está se destacando no primeiro semestre, os europeus vêm, os próprios chineses, teve uma época que os caras fizeram a leva. Fizeram a limpa, né? E isso prejudicou muito o Rogério, né? E o Rogério acho que tinha tudo para dar certo no São Paulo, infelizmente não deu, mas a gente espera que agora no Fortaleza, né? Fortaleza, é isso aí. Ele consiga recomeçar a carreira como treinador, que é um cara excepcional. Mas é difícil quando isso acontece durante a temporada, essa troca de treinadores, essa troca de jogadores, vai e volta. É difícil você manter, e o Campeonato Brasileiro é difícil, né? Ó, geograficamente ele vai ficar mais perto de você agora, né? Ele tá ali do lado, ali. Tá Pode ali. cobrar o relógio dele. Sensacional. Estamos tentando trazer o Rogério, que ele tá enrolado, fica um pouco aqui, vai para lá, fica um pouco aqui, vai para lá, mas... Não é fácil trazer ele no programa, não, O Rogério é muito difícil, cara. Só se você falar, a gente não vai falar de futebol, vamos falar de música, falar do AC/DC, das bandas que ele gosta. Aí ele veio. Para falar de futebol, rapaz, o que mais aqui? O Flávio Rodrigues, valeu Grafite, Anderson Pontini na área também. Que ver aqui, lembrando a situação do racismo, foi uma das primeiras vezes que isso veio na mídia, assim, né, Grafite? Aquela vez lá. Depois teve os episódios do Elias, do Tinga, Isso. Mas, assim, a minha de 2005, assim, foi que teve maior evidência, assim, né? E, assim, marcou, assim, negativamente muito minha carreira, né? Porque foi uma coisa inesperada que aconteceu. Aquilo lá, se eu saio do Morumbi 5 minutos antes, não havia acontecido. Dá uma relembrada no episódio, assim, pra quem não tá ligado direito. No jogo da volta contra o Quilmes, da primeira fase, no final do primeiro tempo eu tive um desentendimento com o lateral esquerdo deles, e uma dividida mais forte ali, e o De Sábato veio, me empurrou e me chamou de negro de merda na época, né? Não sei nem se eu posso falar isso ao vivo. Já falou, desculpa. Sim. Não, pode falar. Criança ouvindo. Foi o que o cara falou pra você, né? E eu empurrei o rosto dele assim, e o juiz expulsou eu e ele. Quando eu cheguei no vestiário, o Juvenal ligou no número lá do assessor nosso. O que aconteceu? Eu falei, eu fui expulso. Ele me chamou de negro de merda lá, ele me expulsou. Aí eu fiquei no vestiário, daqui a pouco o São Paulo desceu, acabou o primeiro tempo, a equipe desceu. Aí eles subiram, eu fui tomar meu banho, aí não podia ir embora por causa tinha que esperar o resultado do doping, né? Podia ser sorteado. Fiquei assistindo o jogo na TV lá do Morumbi, e a TV do Morumbi é só ela não tem o áudio, é só o vídeo. Só, lá do vestiário. E na transmissão ao vivo, o Galvão estava fazendo a transmissão e havia falado muita coisa, que aquilo não podia acontecer e tal. E o jogo estava truncado pro São Paulo, falei, eu vou assistir até os 40 minutos, que é o tempo de eu sair, ligo para minha esposa, chego no estacionamento, pego meu carro e vou embora. Não encontro imprensa, torcedor, nada, eu vou embora tranquilo. Quando eu estava saindo ali a área de aquecimento, não sei se é daquele jeito hoje no Morumbi, faz tempo que eu não vou lá, tem aquela escadinha, que tu sai à direita, vai pro ônibus. Quando eu estava subindo a escada, o delegado vinha descendo. E ele falou, tu vai aonde? Eu falei, eu tô indo para casa. Ele falou, não, espera aí que eu vou lá em cima. Esse cara não pode vir aqui fazer isso, de respeitar nós dessa maneira, de respeitar você não. Nós vamos para a delegacia. Eu falei, eita. Aí fui para a delegacia, saí de lá às 7 horas da manhã. Cacete. E deu tudo aquilo. E aí depois eles chegaram lá, o De Sábado, alguns membros da comissão técnica, alguns jogadores, ficaram sentados lá, dando risada, conversando. Minha esposa, estava eu, minha esposa, minha sogra e 2 amigos. Minha esposa passou aí no banheiro, mexeram com ela. Eles estavam achando que não ia dar nada, tava bem... Tipo, eles estavam assim, tirando o sarro da situação mesmo, não estamos nem aí, isso aqui não vai... E quando viram que ele ia ficar preso, aí que viram que... Aí foi aquele auê todo, né? Aí cheguei em casa 8 horas da manhã, a imprensa lá em frente de casa, aí foi aquilo, coisa lá de... O grafite agora é o mate do racismo, dos negros no Brasil. E foi aquela caminhada, muita gente do lado, com o tempo aquele pessoal que estava do meu lado foi saindo. E eu vi que eu estava sozinho naquela luta. Eu vi que não valia a pena. Para minha carreira não estava sendo, que só falavam de mim para falar do racismo. Ninguém mais falava do meu futebol, do que eu fazia dentro de campo. E quando deu 6 meses para prestar queixa-crime, para dar continuidade ao processo, eu decidi não prestar queixa-crime, seguir meu caminho, o De Sábado seguiu dele.
Porque é engraçado isso tudo no jogo lá de Quilmes, que foi muito pior a situação. Nós tivemos que descer no meio dos torcedores, jogaram banana no campo, o campo era um campo acanhado, tudo. Eu troquei camisa com o de sábado. Mas ele pediu desculpa pra você em algum momento? Não, em momento algum. Eu não falei mais. Não depois falou mais daquele com ele. episódio, eu não falei mais com ele. Não falou mais com ele. E coincidentemente, depois disso, em 2005, eu fui convocado para o jogo contra a Argentina lá na Argentina e contra o Paraguai em Porto Alegre. Ia ser a primeira vez que eu ia voltar na Argentina, né? Aí eu estava lesionado, não voltei e fui voltar na Argentina esse ano com o Atlético Paranaense, mas foi tranquilo, ninguém falou mais nada. E ele estava jogando a Libertadores esse ano pelo Estudiantes, se eu não me engano, mas nós não se cruzamos. O que é louco é que uma coisa que era para ter sido uma bandeira positiva na tua carreira, você disse que prejudicou a tua carreira, né? Então, assim, não digo assim prejudicou, né? Mas foi um marco, assim, negativamente, né? Foi um episódio negativo, um episódio obscuro da minha carreira, assim, que eu falo na boa, tranquilo, converso. O pessoal me liga bastante o mês passado, que foi o mês da consciência negra, o pessoal sempre me procura para falar, para dar palestra lá em Recife. Ano passado eu conversei com algumas crianças esse ano, mês de maio, 13 de maio também, mas é tranquilo. Não... É que esse tipo de ofensa, além de ser cretina em qualquer ambiente, no futebol em especial, porque o maior atleta de todos os tempos que calçou uma chuteira é negro. Então, tipo... e os maiores destaques na maioria dos esportes são jogadores negros. A gente vê no basquete, NBA, no atletismo. Então, tem tudo isso aí. Eu acho que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de pele. Ninguém. Porque você é branco, eu sou negro, o asiático é amarelo, a pessoa por... O avatar é azul, tanto faz. Não existe isso daí. Acho que vem de dentro de cada um. Acho que a educação também, né? Acho que a educação, os pais têm que ver direitinho a educação dos filhos, porque ninguém nasce odiando outra pessoa. Acho que vai muito da educação e, sei lá. O pessoal pergunta muito se eu sofri isso na Europa. Eu falei, na Europa não, até porque eu sou uma pessoa conhecida da mídia. Para acontecer comigo é um pouco mais difícil do que aquelas pessoas anônimas no dia a dia aqui da nossa cidade, no nosso país. Acontecem diariamente. Acho que nesse momento pode estar acontecendo um ato. Provavelmente. Agora. Mas na Europa o engajamento contra as campanhas contra o racismo são constantes. É na temporada toda. É do começo da temporada até o final da temporada. Aqui no Brasil é esporadicamente, é de vez em quando. É novembro, ou em maio, ou quando acontece algum caso, como aconteceu com a Aranha, com o Tinga, com o Elias. Então aí se fala bastante. Daqui a pouco esquece, 1 ou 2 semanas esquece. O brasileiro tem a memória muito curta. É inacreditável, né, cara? Complicado. E olha, já faz isso aí foi quando? 2005? 2005. 12 anos já esse negócio e continua acontecendo, pelo amor de Deus. O que mais? Guto Otaviano. Boa tarde, Rodrigo. Fala, Guto. Pergunta pro Grafite qual foi o zagueiro mais difícil de jogar contra, obviamente. Rapaz... Lembra de algum assim, na Europa ou aqui? Aqui, você acredita que foi assim, um jogo que eu joguei com São Paulo contra o Juventude em 2004. A zaga era o Thiago Silva e o Naldo, velho. O Thiago Silva. Peraí, qual o Thiago Silva? O Thiago Silva. O Thiago Silva mesmo? O Thiago Silva? Que ele jogava no Juventude. Eu já tinha jogado contra ele quando eu tava no Grêmio, que ele jogava no RS. Thiago Silva e o Naldo. Eu conheço o Thiago há milhano. E em 2004 eu joguei um jogo contra o Juventude, eu não relei na bola. Ele era, na época acho que ele tinha 19 anos, ele já era, o Thiago Silva assim, foi um cara assim que... Deu trabalho, né? Deu trabalho. Aí os outros eram trombada, o negócio é trombada. Esse ano eu joguei contra o Lugano, lá na arena, e nós descemos pro vestiário depois do aquecimento e ele... Grafa, vamos trombar, vamos. Esse não brinca não, né, cara? Esse é o limpa-trilho. Ele e o Fabão, 2004, 2005, ele e o Fabão, na época tinha o Rodrigo, depois tava o Ed Carlos, o Alex. Aí ele e o Fabão eu lembro que o Fabão até chorava para dar o fundo pro atacante, tesoura com bola, tudo. Os caras eram bronca. Sensacional. Luiz Borloni. Salve RR, pergunta pro Grafite se aquele gol pelo Wolves de calcanhar foi o mais bonito da carreira dele. Aquele lá em 2009 foi...
Assim, eu considero o mais bonito. Eu já fiz 3 gols de calcanhar na minha carreira. Né? Eu fiz um na Alemanha, eu tinha feito um na França em 2007. No Le Mans, né? No Le Mans. Fiz esse do Wolfsburg e fiz um em Dubai também em 2012, se eu não me engano. 12 ou 13, não lembro o ano específico. Mas esse da Alemanha, a plástica toda, como é que foi, da onde eu saí, passei por 2 defensores, pelo goleiro, e a bola entrar bem devagarzinho, passou em cima do pé do Breno, né? O Breno estava nesse jogo. E foi assim, né? Eu ganhei o gol do ano, esse ano aí eu ganhei gol do ano, fui artilheiro, fui campeão, ganhei jogador do ano. Foi um ano muito especial para mim, esse gol aí é maravilhoso. Eu acho o mais bonito da minha carreira. Ó, o Tadeu Maia tá perguntando se você vai tomar um Danone na despedida do Aloysio. Vai ter, né? Semana vai que vem, ter, né? Como é que é o nome da cidade dele mesmo? Atalaia. Eu tive em Atalaia com a Luísa, acho que 2008, 2009, lá na pelada dele lá. E haja Danone, viu? Os caras... Eu não tô... Por incrível que pareça, muita gente não acredita, mas eu não tomo cerveja, não. Eu não gosto de cerveja, não. Tamo junto, então. Também não bebo, não. Mas... Vamos lá, dar uma prestigiar a Luísa, né? A Luísa é fenomenal. Luizão, Aloysio, Guilherme. Amoroso. Nossa. Será que vai ter vídeo? O Amoroso tem um carrinho de chopp da praia, né? Que ele fica andando com aquilo. O Amoroso é fenomenal também. O cara é resenha, ele posta uns vídeos lá, ele é... Esses caras, a gente chama de mão de Playmobil, sabe? Porque a latinha já encaixa. O Bruno Favoreto, que subiu com a gente no elevador aqui na Abril, fala assim, ó, a torcida tricolor agradece tudo que você fez pelo São Paulo, fundamental na retomada dos títulos a partir de 2004, como você falou aí, que depois foi Mundial, Libertadores, 3 brasileiros. Aquela base lá foi... Depois chegou outros jogadores, né, de 2006 a 2008, né? Mas aquela base de 2004 foi uma leva que chegou, né? Chegou eu, Cicinho, Velber, Fabão, Rodrigo, Danilo. No outro ano chegou Josué. Foi Cuca, Leão, Altuori. Os técnicos, né? Isso. Leonardo Araújo, Soberano sente a sua falta. O Márcio Guimarães pede pra você ir pro Flamengo, que joga hoje. Aliás, você acha que o Flamengo ganha hoje no Maracanã e decide na Argentina semana que vem? É no Maracanã hoje? Hoje é no Maracanã. A decisão é lá, eu acho. Rapaz, não é fácil não, viu? Acho que... Mas eu acho que... O Flamengo deu uma embalada, né? Somente esses 2 últimos resultados, né? Que ninguém esperava essa vitória lá em Barranquilha semana passada, né? Tá todo mundo numa apreensão, né? Hoje é lá. A decisão hoje é lá. A decisão é no Maracanã. Eu acho que depende do resultado de hoje, né? E no Maracanã a pressão é grande, né? Porque os ingressos, eu tô com o Maracanã na cabeça, porque os ingressos estão esgotados já pro jogo da semana que vem, da quarta-feira que vem. Então, se pegar um empatezinho lá hoje... E o ano do Flamengo, assim, não foi nada daquilo que esperávamos pelo investimento do Flamengo. O próprio Palmeiras. Atlético. O Atlético e... Eu acho que o Corinthians vai passar por isso ano que vem também, que é normal quando um clube tem muito êxito, como o Palmeiras teve o ano passado. O ano seguinte é todo mundo em cima, como é que vai ser, Mas o Flamengo, assim, não se classificou na Libertadores, estava no nosso grupo lá do Atlético, não se classificou no Brasileiro, não conseguiu chegar entre os primeiros ali, apesar de ter classificado para a Libertadores. Mas como o Léo Moura falou, no Flamengo é tudo dobrado. Tudo é gigante, né, cara? No momento bom é... O melhor do mundo. No momento ruim a torcida vai e cobra. Eu acho que depende muito do resultado de hoje. Os corintianos aqui estão me enchendo o saco, dizendo que você estava indo bem até cornetar o Corinthians aí. Não, eu não estou falando, não, cornetar não. É que normalmente, se você vê o histórico dos clubes que são campeões brasileiros ou da Copa do Brasil, o ano seguinte é muito difícil, você cria muita expectativa. Tá vendo, Fabão? Se prepara para um ano difícil aí ano que vem. E o Corinthians, pelo que fez esse ano, pelo primeiro turno do brasileiro que fez, o segundo já teve uma certa dificuldade, mas ganhou bastante. Com folga. E o ano seguinte é cobrança, Libertadores, Campeonato Brasileiro novamente. Eu espero, eu torço para que seja tão bom quanto foi, porque... Eu torço pela rapaziada, os parceiros que estão lá e vida que segue, pelo Jô, pelo Rodriguinho, pelos caras.
O Jô, né, cara? Como o Jô foi e voltou a carreira inteira, né, cara? Tá em alta de novo agora. O menino é gente boa, o menino é tranquilo, pô. O pessoal cobrando ele na seleção, porque daquele jeito que ele joga só tem ele, não tem muita opção. Se for olhar pelo momento, né? O Jô, o próprio Dourado, o próprio Fred teve um final de campeonato aí muito bom, voltou a marcar gols. É que o cara fica marcado pela última Copa, né? O Jô por não ter jogado muito, o Fred por não ter feito uma grande Copa. Mas como é que tu vai ter um cara de área como o Fred tinha na Copa em 2014? Se a bola não chegava na área para ele botar a bola para dentro, os caras chegavam na linha de fundo, rolava para trás. O esquema de jogo era pro Neymar na época, né? Não tô cornetando, falando mal não, mas eu como atacante de fora vendo, eu vi a injustiça com o Fred por causa disso. Claro. Porque, o Fred é isso, é o Cone, aquilo. E ele sempre provou, e nos anos que jogou, acho que é um dos quarto ou quinto maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, se não me engano, 10º, eu não sei, eu vi uma matéria outro dia. Ele está entre os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, então não é qualquer um, não. É aquilo que você falou, né? Comparando com o início da conversa, não adianta botar o Ibra para jogar se a seleção não jogar em função dele. Então, o tipo de jogo da seleção 2014 não privilegiava o estilo do Fred, né? Então, e a bola não chegava nele. Verdade. Não é que ele perdeu um monte de gol, né? Se a bola chegasse, se ele perdesse gol, não fizesse gol, é uma coisa. O Jô hoje, se falar no número 9, o Jô hoje está no melhor momento que o próprio Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é fenômeno, o menino é bom demais. Só que o momento do Jô hoje é melhor. É que ele não é um 9 clássico também, né? Típico. Ele é... Tanto que a equipe do Palmeiras o ano passado tinha muito disso por causa dele, que ele ficava na área, ele saía, ele fuçava, ele fazia aquilo, ele criava jogada. É um jogador diferente, mas o futebol brasileiro, eles marcam muito jogadores, né? Pelo que fez, por um episódio, e às vezes a oportunidade não vem novamente por causa disso. Mais paciência, né? Em 2010, o teu caso era parecido com o que era o Jô hoje? Precisava de um cara no grupo com uma característica específica que aquele grupo não tinha? Não, eu tinha a característica parecida com a do Luiz, né? A minha característica, eu sou um jogador de área, né? Como o Luiz era. E o Nilmar era um parecido com o Robinho, que tinha condição de jogar um jogador mais leve que jogava pelos lados, né? Eu fui para a Copa de 2010 porque o Adriano estava naquele começo da caída dele. Senão seria o Adriano. Eu não tinha a convicção que eu ia para a Copa. Era o Adriano. Cara, era o Adriano até em 14, se ele tivesse bem, né? O até Adriano, de 14 era ele, né? O Adriano é um cara um atacante... Eu acho que o Adriano é o centroavante que todo clube quer ter. Acho que o Gabriel Jesus tem característica dele, o Jô tem, eu tenho, o Luiz Fabiano tem, só que ele parece que é a base do atacante. Ele é grande, ele é forte, velocidade, explosão. Pra cacete, né? Ele tem todas as características que o centroavante técnico ele tem. E, né, eu não sou um atacante técnico, eu sou trombador, eu faço gol, mas eu sou trombador, não vou driblar 3 com aí. O Adriano tem essa condição. Finaliza bem, então ele é... Mas, infelizmente, depois da perca do pai dele, ele não conseguiu trilhar esse caminho. Muita gente julga ele, eu não julgo ele, porque só ele sabe o que passa com ele, mas é um cara fenomenal. E até hoje a torcida do Flamengo gostaria que ele voltasse, e ele deu a entender aí que voltaria para o Flamengo ano que vem, caso o Flamengo abrisse as portas. Vamos ver o que acontece. O Adriano bem, qualquer clube quer ele. Ele bem, mesmo ele está com a 34 hoje. 33, 34, acho que é 34. E o futebol hoje oferece todas as condições para o jogador na longevidade, a partir do momento que o cara se cuida também, né? Então Mas vamos ver, mas a seleção está bem servida aí para 2018 aí, eu acho que se não ter aparecer nenhuma zebra assim, né? Lógico que tem a Alemanha, sim, que tá pelo nosso caminho aí, mas... Aqui tem o Messi, inclusive na capa da placar tem aqui quem pode entrar no nosso caminho. A Argentina, quando chega assim, cambaleando, quando foi também, ela cresce. Né? Então, meu medo é esse. A Argentina, quando ela vem super favorita, sai na primeira fase, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo, a Alemanha, a Espanha e a França. A França também... eu acho que a França tá com um time bem... A geração é boa, né, cara? A geração é boa. Tem um Griezmann. E é uma geração boa em todos os setores. Não é aquele negócio que a França tem o Zidane, eu tenho o Henry, hoje ela tem no setor ofensivo, no meio campo, na defesa, jogadores de nível que jogam nos top clubes
europeus. Muito bem. Para terminar, vamos mostrar as fotos que saíram do teu arquivo aqui da Placar. Eita. E aí eu te mando no WhatsApp depois. Não é só Apareceu nude, umas fotos não. aí que eu tinha cabelo ainda, vamos ver. Ó. Aí, ó. Que legal. Isso aí é 2004, 2005, né? 2004. Que legal. Você tem essa foto aí? Tem, essa foto eu tenho. Ah, é contra quem, ó? Olha aí, mais um. Quem é? É o Rio Branco de Americana. Olha que legal. Chicão, é o Chicão ali, ó. Olha lá, que troféu é esse aí? Paulistão, 2005. Paulistão de 2005, que São Paulo não ganha um tempão também, né? É, faz... São Paulo ganhou desde 2008, né? Ganhou a Sul-Americana em 2012 com o Ney Franco, mas assim, brasileiro desde 2008. Cara, e paulista, acho que esse aí foi o último que o São Paulo ganhou. Foi mesmo. Depois Eu acho que foi, não. cara. Depois não teve mais. Nos últimos anos deu só Santos e Corinthians, né? É isso. E o Ituano. O Ituano ganhou, com o Doriva lá de técnico, o Juninho na presidência. Pô, é grande a taça do Paulista, hein? Essa taça do Paulista aí era do tamanho dessa mesa aqui. Parabéns, você foi campeão, levanta aí a taça. Aí, ó, isso aí foi lá na Vila Madalena, não foi? Foi no Beco do Batman. É, quando eu tava primeiro ano de França, eu voltei de férias. Le Mans. Alemãs. Você ficou quanto tempo lá, Grafite? Fiquei 1 ano e meio. Parlez-vous français? Um pouco. Ó, aí. Alemão é que é difícil, né, cara? Alemão é... Alemão é osso. Aí, ó. Joguei 6 minutos na Copa 2010, ó. Já posso contar a história engraçada que depois desse jogo aí, nós voltamos pro hotel. O Luizão falou assim, Negão, terceira Copa que o Luizão foi. O Luizão acho que foi 3 Copas. Negão, minha terceira Copa, ainda não entrei nem 1 minuto, Negão. Tu já veio, entrou 6 minutos já. Luizão zagueiro, né? Aí esse ano aí esse ano aí a gente não ganhou por detalhes, viu? Aquele jogo com a Holanda. Coisa, né, cara? Primeiro tempo maravilhoso da seleção. Foi a primeira vez que eu vi um jogo mudar assim de uma hora pra outra, assim, do nada, velho. Eu lembro no segundo tempo a gente tava ali no banco, tava eu, o Gomes, o Doni, conversando ali, o Luizão. Tava 1-0 pra nós ainda e o Felipe Melo deu um passe de calcanhar e errou, deu um contra-ataque pra Holanda, o Júlio César defendeu. E a gente falou, pô, não pode menosprezar os caras que jogam, nós já tínhamos botado bola na trave, tava bem demais. Daqui a pouco, ó. O jogo virou. Os caras fizeram 1-2, o Felipe foi expulso e... Desandou completamente, né, cara? E o pior é que antes desse jogo, no jogo antes contra o Chile, foi contra o Chile, né? Nós eliminamos o Chile nas quartas e esse jogo foi da oitava, né? Isso. Não, eliminamos o Chile nas oitavas. Esse jogo foi nas quartas. O Michael jogava na Inter, jogava com o Schneider, jogava com o pessoal da Holanda, né? E ligamos pra ele, o Michael ligou pra eles. Depois o Marco falou, pô, os caras estão se tremendo, pô, acabou a Copa pra nós, vamos pegar o Brasil. Os caras não estavam acreditando que iriam. E ganharam e o caminho não estava difícil. Depois foi o Uruguai, a semi, né? Uruguai não. O Uruguai estava até bem naquela Copa, o Forlan jogou muito bem. Foi. O Uruguai e a Espanha no final, não foi? Acho que sim. É isso mesmo. Foi. Então, assim, a gente não sabe. Talvez não poderíamos ter chegado à final contra a Espanha, não ter ganho ou perdido para o Uruguai na semi, sei lá. Mas, assim, ficou uma frustração, assim, pela maneira que foi, né? Mas paciência, acontece, né? Tanto que quem tava disse que o clima no vestiário era de... Ninguém acreditava que tinha sido eliminado, né? Tipo, a ficha foi cair no hotel, nós jantamos lá, o Júlio César levantou, deu um discurso lá emocionante, assim, todo mundo com lágrimas nos olhos, assim, porque ninguém esperava, nós tínhamos um painel lá, todo jogo a gente botava uma parte da taça, assim, e depois teve todo aquele negócio com o Dunga, tal, problema com a imprensa, tudo, tal, aí bateram mais forte ainda, Mas com vocês o relacionamento dele era bom? Era tranquilo. Eu não estava no jogo, eu fui convocado para o último jogo lá contra a Irlanda, pro lugar do Luiz Fabiano, que ele estava machucado, eu entrei 20 minutos lá e depois fui convocado. Então eu não vinha vindo desde 2006, como vinha o pessoal que vinha. E aquilo lá foi um pedido, acho que, daquele, como é que é o nome? Para ficar mais isolado, porque em 2006 aconteceu aquele negócio lá da Suíça, em Vegas, aquele negócio, gravando muita bagunça, muita gente. Eu acho que, e eu vi depois que foram jogadores mesmo que pediram para ficar mais privacidade, para dar quantidade de trabalho, e o Dunga segurou sozinho, né?
E foi tudo em cima dele, mas paciência, o futebol é assim mesmo. Você tem um cara bom de papo, bom de resenha. Obrigado. Tá aqui o Grafite. E bom de bola também. Obrigado. Meu velho, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Boa sorte no Santa Cruz ou nas suas próximas aventuras, mas obrigado. Mais uns 2 aninhos aí tem, né? Dá pra ir mais uns 2 aninhos. Obrigado, valeu, irmão. Valeu, meu velho. Nada, valeu. Palmas pro Grafite aqui. Muito bem. Placar do mês nas bancas. E a live volta amanhã, ao 12h30. Acho que com o Mauro Silva, se ele não desmarcar pela 5ª vez. O Mauro tá na federação, toda hora tem um almoço. É o Tim Maia que era assim, não era? É, então. Tá vendo, Mauro Silva? Você é o Tim Maia do futebol. Maurão, abraço, Maurão. Tem um compromisso. Ontem eu zoei, falei, deve estar na sauna com os caras lá da federação, já pensou? Todo mundo de toalha ali, tomando as decisões. Melhor não imaginar que a cena não é boa. Valeu, Grafite! Valeu, irmão, abraço. Tchau, gente. Até amanhã.